apostila, né? Lembre-se que esse bimestre, né, a gente está trabalhando com aquela apostila que eu deixei na conveniência há algum tempo atrás, né? Há uns 2 meses atrás. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar aí a resolver a nossa primeira questão dessa lista aí de exercícios, né? De revisão para o simulado, tá bom? Então, a questão número 1 diz assim, ó. Sobre a água, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, a letra A diz assim, ó. A água é considerada uma solução universal. Tá certo eu dizer que a água é uma solução universal? Aí a gente tem que lembrar do conceito de solução universal, né? Que vem lá da 6ª série, nossa 6ª série, né? Então, lá na 6ª série, a gente aprende que solução, né? É um conjunto, né? Uma união de misturas, né? Então, a gente aprende lá no 6º ano. E que a solução ela é formada por um soluto e um solvente. E lembra que eu falei da palavra solvente? E que a água não é uma solução universal, e sim um solvente universal. Por quê, professor? Porque a água tem a capacidade de diluir as substâncias, né? E como é que a água dilui? Ela se une a determinadas substâncias. O exemplo mais bacana que a gente consegue encontrar de diluição, né? Para comprovar que a água é um solvente universal. A água, por exemplo, quando a gente compra aquele suco lá de pacote, professor, aquele suco dá câncer, né? Mas no meu tempo, a gente tomava daquele suco, né? Então, a gente pegava aquele pacotinho lá que dizia que fazia 1 litro e adicionava água, né? E a gente misturava, então, aquele pozinho, ele ficava ali, ele começava a se juntar com a água conforme a gente fosse adicionando ali o pozinho à água. Então, esse daí é um exemplo mais claro, né? Do que a gente tem de solução. Mas a água não é uma solução universal, a água é um solvente universal, né? Então, o que é uma solução? É um conjunto de misturas, né, em geral homogêneas, e a solução ela é formada por solvente e soluto. Então, a água ela é só uma parte da solução, que é o solvente. Então, por isso a letra A é considerada falsa, né? Então, a letra A é falsa. Letra B. A letra B diz assim, ó, as moléculas de água são dipolares. O que significa dipolar, professor? Em geral, o dipolar é que tem uma parte negativa e uma parte positiva. E a água tem uma parte negativa, né? Que é representada lá pelo oxigênio. E uma parte, né? Positiva, que é representada pelos hidrogênios que existem na molécula de água, né? Então, lembra lá que a molécula de água é H2O, né? Então, tem uma parte negativa e uma parte positiva. Então, ela é chamada de dipolar, né? Ou dipolo. Então, a gente coloca aqui que a letra B é verdadeira. Letra C. A letra C diz o seguinte, ó. A coesão entre as moléculas de água só é possível em razão da presença de pontes de hidrogênio. Lembra que eu falei que existia uma propriedade, né? Uma propriedade da água, lá das 8 propriedades que a gente discutiu, né? Chamada de coesão e adesão, que é quando as moléculas de água, elas estão tão unidas entre si, né? Que elas vão ficar meio coladinhas uma do lado da outra, né? Essa é a propriedade chamada de coesão e adesão. E por que elas ficam coladinhas uma do lado da outra, né? Através da presença do que a gente chama de pontes de hidrogênio, né? Então, quem mantém aí as moléculas de água unidas entre si, né? Que aí a gente tem outras propriedades da água, inclusive que alguns insetos conseguem andar sobre a água, né? Então, é devido às pontes de hidrogênio, que são ligações praticamente invisíveis, né? São invisíveis a olho nu,
mas que estão mantendo aí as moléculas de água unidas. Então, essa questão também é verdadeira. Letra D, professor. A letra D diz o seguinte: a água apresenta baixos valores de calor específico. Na verdade, é ao contrário, né? Lembra que eu falei que o calor específico, ele determina, né, se uma temperatura vai conseguir variar ou uma temperatura não vai conseguir variar. Então, aí a gente tem que pensar o quê? A água dentro do nosso corpo. O nosso corpo quer manter a temperatura constante, ou seja, não quer alterar a temperatura interna, ou ele quer alterar? Lembra aí do deserto, ou por exemplo, de um lugar muito frio. Já pensou se a gente conseguisse alterar a temperatura, né, interna do corpo? O que que aconteceria com a gente? Muito quente, né? A gente quase não teria água. E se tivesse muito frio, a gente poderia também morrer, né? Devido a baixas temperaturas. Então, a água ela não apresenta baixos valores de calor específico. A água apresenta, sim, altos valores de calor específico, né? Que diz o quê? O alto calor específico diz pra gente o seguinte, que as moléculas de água, elas não vão variar tanto, né? Alterar tanto a sua temperatura. Então, essa letra D é falsa, né? A letra E diz o seguinte, ó. Reações químicas em que ocorre a união entre moléculas com a formação de água como produto são chamadas de reação de hidrólise. Na verdade, o que é a reação de hidrólise? É a relação em que a gente tem não a formação das moléculas de água, mas a quebra das moléculas, né? A quebra das moléculas de água. Então, essa alternativa também é uma alternativa falsa, né? Então, aí fica assim, ó. Letra F, né, de falsa, porque não pode ser solução universal, e sim solvente universal. Letra B, verdadeira. Letra C também verdadeira. Letra F, falsa. E a letra E também falsa, né? A questão de número 2, né? Lá para a gente lembrar aí dos compostos orgânicos, né? Depois a gente pergunta aí uma questão sobre compostos inorgânicos e compostos orgânicos, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: o que é orgânico e o que é inorgânico? Orgânico é sempre aquele que é constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, para ser orgânico precisa ter carbono, hidrogênio e oxigênio. E inorgânico é aquele que não tem obrigatoriamente junto, né, na molécula ali, naquele pedacinho, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a água, por exemplo, como não tem carbono, né, ela é chamada de composto inorgânico. E aqui a gente está vendo agora, né, na questão 2, os compostos orgânicos, chamados de carboidratos, né? Os carboidratos, em geral, ele tem uma função essencial no nosso corpo, né? Que é o que a gente chama de fonte primária de energia, né? Lembra lá que eu falei que a gente tem 3 grandes grupos de carboidratos, né? Um que a gente chama de monossacarídeo, né? Que são os açúcares mais simples que existem. Nós temos os disacarídeos, né? Que é a união de 2 ou mais monossacarídeos, e a gente tem os polissacarídeos, né? Que é a união de vários, né? De centenas a milhares de monossacarídeos. Então, o amido, por exemplo, é um carboidrato, né? Chamado de polissacarídeo, de função o quê? De função de reserva, né? De energia, que é encontrada onde? Nas plantas, né? Então, carboidrato com função de reserva de energia encontrado nas plantas é a letra A, né? A de abelha, né? E, ó, função estrutural encontrada nos animais. Lembra aquele trequezinho da barata, né? Quando a pessoa mata uma barata, chega e faz aquele trequezinho, né? É simplesmente o exoesqueleto da barata sendo quebrado. Então, quebrou o exoesqueleto da barata, professor. Tem a ver com um carboidrato, né? Chamado de quitina. É um polissacarídeo
com função estrutural encontrada nos animais. Então, toda vez que você ouvir aquele crackzinho da barata, né? Você, quando vai matar a barata, ouvir aquele crackzinho, você vai lembrar de um carboidrato, né? Muito bacana, chamado de quitina, né? Que compõe o que a gente chama de exoesqueleto dos insetos. Então, letra D. Função estrutural é encontrada nas plantas. Lembra que eu falei que a célula, né? A célula, em geral, ela é composta de um núcleo, o citoplasma, né? Sendo fundamental aí das células, e uma membrana, né? Chamada de membrana plasmática. Mas estou aqui também para lembrar você que as células vegetais, elas não têm essa capacidade de, está chovendo, ou então, eu estou sentindo falta de alimento, eu vou correr para outro lugar para conseguir buscar alimento. As plantas não conseguem fazer isso. Então, as plantas precisam de uma célulazinha mais durinha que a nossa, né? Então, quando a gente pega um vegetal, a gente vê que as células do vegetal ela é mais durinha que a célula animal, né? E por que ela é mais durinha que a célula animal? Porque, em geral, as células vegetais, elas têm um reforço, é como se fosse uma parede extra, né? Uma membrana extra, chamada de parede celular, que é constituída do que a gente chama de celulose. Então, a celulose é um carboidrato chamado de polissacarídeo, né? De função estrutural, encontrado nas plantas. Lembra que estrutural tem a ver com estrutura, pessoal, tá bom? É que vai dar estrutura. Na casa, por exemplo, a gente não tem a coluna e os tijolos que fazem parte da estrutura da casa, né? E reserva tem a ver com estocagem, né? Eu vou guardar aqui porque eu não estou precisando, tá em excesso, né? Não estou precisando, professor, então eu vou guardar essa energia, né? Então, simplesmente isso. Olha aí a letra D diz assim, ó. Letra D em geral aqui do enunciado, né? Função de reserva encontrada nos animais. Tem animais que são super espertos, né? A gente é super esperto, né? Resolveu estocar ou guardar alguns carboidratos, né? E como é que os animais guardam os carboidratos, né? Os animais guardam os carboidratos por meio de glicogênio, né? O glicogênio é um tipo de carboidrato de reserva. Então, aqui, ó, nesse quadradinho é letra B. O glicogênio ele tem função de reserva, é encontrada nos animais. Então, por exemplo, eu sou um animal. Tô comendo muito, professor. Nessa quarentena, tô comendo demais. Então, o que vai acontecer? O meu corpo não vai usar nem metade dessa energia do que eu tô comendo aqui todo dia na quarentena. Então, simplesmente, o seu corpo acha um jeito de estocar a energia, né? Primeiro, pelo glicogênio, né? E depois a gente vai ver mais à frente que ele arranja um outro meio de estocar ainda mais energia, né? Para quando você precisar. E a glicose, por final, né? A glicose, ela tem função energética, né? É o que mais dá energia para o nosso corpo, é a fonte primária de energia, né? A primeira fonte de energia do nosso corpo é chamada de glicose. Então, fica assim os espaços, né?